gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Diga assim comigo: o nascimento de Jesus foi assim. O nascimento de Jesus foi assim. Amém. Pode tomar o seu assento, adorando ao Senhor nesta hora, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Queridos, o nascimento de Jesus Cristo não foi um acidente na história. Antes mesmo da criação do mundo, da criação do universo, antes da fundação do mundo, houve um conselho entre a Trindade celestial, e neste conselho, nesta reunião, ficou pré-determinado que a segunda pessoa da Trindade, a saber, o Filho, ele deveria se encarnar, deveria viver no mundo, viver entre nós, assumir o nosso lugar, morrer numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitar e voltar para o céu como o Rei da Glória. Tudo já estava pré-estabelecido pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a história começa, o nascimento de Jesus é anunciado lá no Éden. O próprio Deus, ele fala do nascimento de Jesus, quando Deus afirma que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a história então começa aí no plano humano. Começa a história da redenção e a promessa do nascimento de Jesus, feita pelo próprio Senhor, pelo próprio Criador. A história prossegue e ele é anunciado agora também como descendente de Abraão. De onde surgiria uma grande descendência, que a Bíblia, numa figura de linguagem, chega a comparar a descendência de Abraão como a areia da praia, em outra figura de linguagem, como as estrelas dos céus. Jesus, ele deveria vir da descendência de Abraão. Jesus agora, ele é representado em todo o Antigo Testamento por várias figuras. Por exemplo, primeiro, ele é representado como o Cordeiro da Páscoa, como o Cordeiro Pascual, mas ele também é representado por um maná que caiu do céu para alimentar em meio ao deserto aquela multidão de hebreus famintos. Terceiro, ele é representado pela água que brotava da rocha para saciar a sede daquela multidão de quase 3 milhões de pessoas que estavam caminhando por aquele deserto. Quarto, ele era representado pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, que ladeava e guiava aquela multidão de hebreus pelo caminho de 40 anos no deserto. Quinto, ele era representado pelo tabernáculo, aquele tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse no deserto, aonde estaria ali a presença de Deus no meio daquele arraial. Sexto, ele é representado pela Arca da Aliança, aquele móvel sagrado que Deus ordenou que Moisés construísse e colocasse ali no lugar chamado Santíssimo. E ele também é representado pelo que tinha dentro da arca, aleluia, ali um vaso com o maná escondido, as tábuas da lei e também a vara que floresceu estavam ali depositadas no interior daquele móvel sagrado, daquela arca. Era a representação do próprio Senhor Jesus, aleluia. Em sétimo lugar, ele era representado
como já disse, pelo que estava dentro da arca. Em oitavo lugar, mais tarde ele é representado pelo templo, construído por Salomão, projetado por Davi e construído por Salomão. Em nono lugar, ele é representado pelas festas, pela Páscoa, pelo Pentecostes, pela a festa das colheitas, a festa das cabanas. Todas as festas judaicas, elas apontavam para Cristo. E em décimo lugar, ele era representado em todos os sacrifícios: o sacrifício do cordeiro, do holocausto, o sacrifício do cabrito, do bode expiatório pelo pecado do povo. Todos os sacrifícios ali que eram imolados, derramados sangue, ele apontava para Jesus. E em 11º, ele era representado pelo próprio sábado. Jesus é o Senhor do sábado, mas o sábado também representava, apontava para Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel. Tudo era sombra dele, amados, apontando para ele, para que na plenitude dos tempos ele viesse, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para ser o nosso Redentor. Aleluia, para redimir as nossas almas da perdição eterna. A Escritura apresenta Jesus como um profeta semelhante a Moisés, nos apresenta esse Jesus como um sacerdote superior a Arão, e nos apresenta esse Jesus como o rei, herdeiro do trono de Davi, cujo reino jamais passaria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda nos apresenta Jesus como o rebento de Jessé, como a raiz de Davi, como o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Os profetas, olhando para o nascimento de Jesus, testificam-nos que ele é maravilhoso, aleluia, o maravilhoso conselheiro, que ele é o Deus forte, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz, aleluia. O Antigo Testamento vai se desenrolando, e então ele vai apresentando Jesus como o sol da justiça, ele vai, aleluia, apresentando Jesus como a brilhante estrela da manhã. Mas o tempo vai passando e as profecias vão se tornando cada vez mais claras, cada vez mais evidentes a respeito desse projeto de Deus para a salvação da humanidade. E quase 700 anos antes, o profeta Isaías, lá no capítulo 7 e versículo 14, afirma que o menino nasceria de uma virgem, a virgem conceberia e daria à luz um filho. O profeta Miqueias, lá no capítulo 5 e no versículo 20, afirma que o menino nasceria na cidade de Belém, Belém da Judéia, Belém uma pequena cidade, mas o profeta diz que ela não seria menor do que as mais pomposas capitais de Israel, porque nela e nela nasceria o rei, aleluia, o Messias, aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados, aleluia. E queridos, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel, como foi aqui já explicado pelo presbítero José Nildo que nos antecedeu, lá na cidade de Jerusalém, ele foi enviado a um homem chamado sacerdote Zacarias, e o sacerdote estava ali, como foi dito aqui, no exercício do seu sacerdócio, um homem reto, um homem que andava na presença de Deus, um homem que orava a Deus por longos anos por um herdeiro, para que ele fosse sucessor daquele sacerdote nos sacrifícios, porque o sacerdote não tinha filho. O sacerdote Zacarias era casado com uma mulher e ela já era idosa, ele já era idoso. Essa mulher era estéril, nunca tinha gerado filho, mas o anjo Gabriel, aparecendo ali ao sacerdote Zacarias, ele afirma que tinha um milagre a caminho, que tinha um milagre à vista, que a mulher de Zacarias, mesmo sendo idosa e estéril, ela geraria um filho, e que este menino seria o precursor do Messias, seria aquele que abriria os caminhos para que o Messias
Messias começasse o seu ministério na terra, e tudo isto aconteceu para a glória de Deus. 6 meses depois, queridos, na plenitude dos tempos, este mesmo anjo Gabriel, lá agora na região da Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré, ele aparece a uma moça, a uma virgem, a uma menina muito jovem, e ali aquele anjo, mesmo anjo Gabriel, dá uma notícia maravilhosa àquela moça, dizendo que ela geraria o menino Jesus, dizendo que ela geraria o Salvador da humanidade, dizendo que ela geraria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela moça, jovem e pobre, mesmo não entendendo como isso se daria, ela aceitou a ordem de Deus, ela aceitou o desafio de Deus, e diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, louvado seja o nome do Senhor. E naquela jovem que ainda não conhecera varão, foi gerado pela ação do Espírito Santo de Deus o menino, o qual o anjo disse que deveria ser colocado o nome Jesus, pois ele seria o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a Escritura que na plenitude dos tempos, aleluia, Jesus Cristo, ele foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para ser o nosso Redentor, aleluia. Mas um fato curioso acontece: Maria e José, eles moram em Nazaré, na Galileia, e a Escritura diz que o menino nasceria em Belém da Judéia, mais de 150 quilômetros distante ali da cidade de Nazaré, aonde eles moravam. Como iria se cumprir a profecia? Então, para que essa profecia se cumprisse, Deus mexe com a estrutura do então Império Romano, e César Augusto, o governador, o imperador da época, ordena ali um recenseamento para que todos os cidadãos pudessem voltar à sua cidade natalícia para passar pelo alistamento, para que o povo viesse a ser contado. E é por esta causa, diz a Escritura, que José, o belemita, ele era natural da cidade de Belém, porém morava na Galileia, em Nazaré. Ele teve que voltar à sua cidade natal, em Belém da Judéia, lá, aleluia, na outra comarca chamada Judéia, para se alistar. E sendo ele de lá, levou consigo a sua esposa, a Maria, a qual ele ainda não havia conhecido como mulher, porque o anjo disse que ele deveria cuidar dela e não deveria conhecê-la como mulher até que o menino da promessa nascesse, aleluia. E então ele leva a sua esposa consigo numa caminhada de aproximadamente 150 quilômetros. Quando chega na cidade, era uma pequena cidade, uma cidade simples, chamada Cidade de Davi, porque Davi também era belemita. Belém é conhecida como a cidade de Davi. E chegando ali, não encontrou hospedarias, não encontrou hotel, não encontrou uma casa, mesmo José sendo natural dali, não encontrou um parente, não encontrou um amigo que lhe desse hospedagem. E então eles foram parar numa estalagem improvisada chamada estábulo. Era um local aonde se prendia os animais para passar a noite ali, e dava-se alimento para os animais, e foi o único lugar que restou, que sobrou para que o menino, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, ele viesse ao mundo, ele chegasse no meio da humanidade. Jesus nasceu, o Cordeiro de Deus nasceu entre os cordeiros na manjedoura, foi colocado naquele coxo, naquela manjedoura, o local onde os animais eram ali alimentados. E Deus providencia ali, queridos, umas visitas especiais para Jesus, o menino que estava chegando, mesmo sendo rei,
de uma maneira muito humilde, por que não dizer humilhante, para um rei nascer no curral, porque não tinha uma casa apropriada para o receber. Mas Jesus veio, e Deus providenciou uma visita especial. 3 magos do Oriente, eles são orientados ali pelo Senhor, e eles buscam, através de uma estrela, aonde o menino nasceria, estudando sobre toda a história. Eles perseguiram esse objetivo e foram agraciados, conduzidos a Jerusalém. Apesar de o menino ter nascido em Belém, a estrela não levou os magos para Belém, a estrela levou os magos para Jerusalém. Por quê, pastor? É porque em Jerusalém que está a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É de Jerusalém, é em Jerusalém que o rei reinaria, aleluia. E então os magos são levados para Jerusalém, e de lá a estrela, depois de eles passarem por Herodes, ali haver então a busca nas escrituras, nas profecias a respeito do local onde nasceria o menino. Eles são conduzidos a Belém, e a estrela volta a conduzir aqueles magos a Belém, e parando sobre o local onde o menino estava, ali eles conseguem chegar, e então eles depositam aos pés de Jesus 3 presentes, e esses presentes ali, queridos, eles tinham um significado especial. Louvado seja o nome do Senhor. Eles levaram ouro. O ouro representa a realeza. Jesus, ele viria como rei, aleluia. O ouro representa a realeza. Louvado seja Deus. Mas eles também trouxeram incenso. O incenso, ele era oferecido pelo sacerdote. Então aquele presente do incenso falava do sacerdócio de Cristo. Cristo, ele veio como rei, mas ele também veio como sacerdote, aleluia, para expiar os pecados da humanidade. Mas Jesus também recebeu um terceiro presente, a mirra. A mirra, ela fala da morte que Jesus iria morrer. Jesus iria ser embalsamado, e como de fato foi. A mirra já apontava para o sacrifício que Cristo faria por nós. Então ele veio como sacerdote, ele veio como rei, como sacerdote, mas ele também veio como um cordeiro que morreria pelos nossos pecados, para nos redimir de toda a culpa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja Deus. Agora Jesus cresce, queridos, em graça, em estatura e em sabedoria, e aos 30 anos, sendo carpinteiro em Nazaré, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o seu primo, o filho do sacerdote Zacarias, o filho da irmã Isabel, que era prima de Maria. E então João, depois de ter batizado centenas de milhares de pessoas, chega um dia especial no ministério de João, no qual João se admira e tenta impedir que Jesus viesse a ele para ser batizado, porque João, ele olhava para Jesus e via alguém superior a si mesmo, e via alguém santo, e via alguém justo, aonde não repousava nenhum pecado, no qual João era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então João diz: eu é que tenho que ir a ti, e tu vens a mim. E Jesus disse: deixa, para que se cumpra as escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E o Jesus aos 30 anos é batizado nas águas ali no Rio Jordão, e então ele inicia o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus, amados, andou por toda a Israel, libertando os oprimidos do diabo. No ministério de Jesus, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam no ministério de Jesus, aleluia. Nós
no seu ministério Jesus se apresenta como o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma como Deus se apresenta a Moisés, quando Moisés é enviado a Faraó para libertar os hebreus da escravidão de 430 anos, Jesus agora se apresenta também ao seu povo Israel, dizendo: eu sou, aleluia. Lá no Êxodo, Deus disse: diga a Faraó que o eu sou te enviou. Aqui Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele realiza a obra de Deus, realizando milagres, ensinando sobre o reino, mas na plenitude dos tempos, aleluia, na sua hora, na hora que haveria de glorificar o Pai, aleluia, ele sobe para Jerusalém, ele é preso, mas antes ele chora, mas antes ele sangra. A Bíblia diz que ele sangra gotas de suor, aleluia, o sangue brota dos seus poros, antes do momento de ele ser preso. Depois ele se entrega, e você conhece toda a Via Crucis, aonde Jesus se entregou, foi preso, foi martirizado, assumiu o nosso lugar de pecador para cumprir os desígnios daquela reunião lá na eternidade, aonde a Trindade deixou pré-determinado que a segunda pessoa da Trindade viria ao mundo e pagaria por nós, pela humanidade, o preço da redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele foi levado ali preso diante do Sinédrio, e ali ele foi cuspido, ele foi esbordoado, ele foi levado diante do pretório romano, e ali ele foi escarnecido, ele foi vilipendiado, ele é levado à cruz, e ali ele morre em nosso lugar, ele morre vicariamente, ele morre nos substituindo, porque nenhum de nós éramos capazes de morrer para a salvação, nem nossa própria, quanto menos do mundo inteiro, mas Jesus era o único capaz, capacitado para morrer por toda a humanidade, com o objetivo de nos redimir da culpa que repousava sobre nós por causa do pecado original de Adão. Aleluia. Então Jesus morre, queridos, ele é sepultado, mas ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia, e ele volta para o céu, onde ele estará sentado à direita de Deus Pai, e de onde ele intercede por nós, de onde ele governa os céus e a terra, de onde ele dirige a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele dirige a igreja, porque ele é o cabeça da igreja, porque ele é o dono da igreja, porque ele é o edificador da igreja, porque ele é o protetor da igreja. Aleluia. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Louvado seja o seu nome para sempre. Diz a Escritura que este mesmo Jesus há de voltar pessoalmente para buscar a sua igreja, e quando ele voltar em majestade, em glória, aleluia, em poder, os mortos ressuscitarão dos seus túmulos, os vivos que estão salvos serão transformados, libertos deste corpo de morte e transformados em um corpo glorioso, e ambos subiremos às nuvens ao encontro do Rei, ao encontro do Senhor, aleluia, ao encontro do Emanuel, que significa Deus conosco, e ali nós estaremos com Ele durante toda a eternidade. Louvado seja Deus para sempre. Esta é a esperança da igreja, queridos, esta esperança que nos mantém de pé, esta esperança que nos mantém firmes na presença do Senhor. E é por isso que nesse dia nós comemoramos o nascimento, não apenas de um menino real, não apenas de uma pessoa especial, não apenas de alguém que marcou e foi um divisor de água na história da humanidade. Nós comemoramos a concretização do plano eterno de Deus para a salvação minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor. Natal é isso, queridos. Natal é isto. Louvado seja Deus. Comemorar o Natal de Jesus
bíblicas a respeito do menino Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja presente na tua vida, meu amigo, minha amiga. Que não apenas no Natal, mas todos os dias da tua vida, Jesus esteja presente e seja ali, não só o teu guia espiritual, mas seja também o teu Senhor, aquele a quem você deve se prostrar, a quem você deve toda honra, a quem você deve toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, toda obediência. Que Deus te abençoe e te dê graça, e você nunca te esqueças destas palavras, aleluia, de como foi o nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu quero nesta